no processo de gravação. E aí o esquema é o seguinte. Pega o livro de vocês, abre ele aí na página 165. Pega o livro de vocês, abre aí na página 165. O que é que vai abordar na página 165 do livro de vocês? Ele vai iniciar a parte de drives. Eu vou abordar da 165 até a 197. Dá tempo de fazer tudo? Não, não dá tempo de fazer tudo. É um conteúdo que será feito em 2 etapas. Então a gente tem a etapa de hoje, vou até um certo ponto, e depois teremos uma outra etapa com a segunda parte desse conteúdo, mas abordando essas mesmas páginas, tá bom? Qual é o princípio que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar da seguinte forma. Nós instalamos o Windows 7. Então a gente aprendeu a fazer a instalação do Windows 7, instalou o Windows 7. Apesar de o Windows 7 não ser mais, tá certo? O sistema operacional mais usado hoje no mercado é o 10, inclusive a gente vai trabalhar com o 10. O que vai ser trabalhado aqui serve para o 10. Tá? Então o que vai ser trabalhado nesse nosso conteúdo, nessa nossa live, para ser aplicado, na verdade, qualquer sistema operacional da Microsoft, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, vocês podem fazer em qualquer um deles. Então, parta para o princípio do seguinte, professor, eu formatei o computador, coloquei o Windows 10, ponto. O que é que eu faço depois? Ou, professor, eu instalei o Windows 8, 8.1, o que é que eu faço depois? Então, a partir desse princípio, a gente... essa live é exatamente para trabalhar isso. O que é que você faz depois da formatação? Depois que a máquina está formatada, o que é que vai acontecer agora? Então vamos lá. Primeiro item. Uma vez que o sistema operacional foi instalado, vocês estudaram isso, uma vez que o sistema operacional foi instalado, qualquer coisa vocês botam no chat, tá? A dúvida, que eu estou de olho. Uma vez que você coloca, tá certo? O sistema operacional, ele leva 30 dias para você registrar o sistema operacional. A gente falou sobre isso. Então, dentro desse prazo aí, eu posso baixar os programas oficialmente, eu posso, por exemplo, baixar as atualizações, até eu efetuar a compra do registro do Windows, né? Até eu fazer a compra oficial. Agora, tudo que você bota na plataforma, né, na plataforma do Windows, o que você coloca no sistema operacional do Windows, normalmente os programas são o quê? São pagos. Os programas que eu vou apresentar aqui para vocês, eles são gratuitos. Ou seja, vocês podem baixar facilmente na internet. Durante a aula, o que eu vou fazer? Eu vou levar esses programas em CDs para tornar a instalação mais fácil, para a gente não perder tempo indo na internet procurar, mas normalmente nós fazemos o download desses programas para fazer as instalações, tá? Então, o que é que nós temos que trabalhar? Os passos que a gente vai seguir dentro do sistema operacional. O primeiro deles é em relação a os drives, tá? E o que seria os drives, professor? Então, uma explicação, vou aumentar aqui um pouco a tela para mim. É uma explicação simples, é uma explicação muito simples. Deixa eu ver quem foi que acessou, só um segundo. É uma explicação muito simples. Ele é um software que comanda as ações dos equipamentos, tanto em impressora, câmeras e demais periféricos, quanto em placas de vídeo e memórias internas. O drive é o programa que faz a conexão entre o equipamento e o sistema operacional do PC. Ou seja, que se cada hardware que vocês instalam ao computador, ou seja, impressora, scanner, mouse, teclado, a própria placa-mãe, todos os hardwares, para ele poder funcionar, eles necessitam de um drive. O drive é um software que faz a comunicação do equipamento com o sistema operacional, tá? Então, na hora que vocês conectam um pendrive, por exemplo, ele dá essa mensagem aqui, ó. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está instalando o drive do pendrive, tá? Só que ele tem muitos dos drives, ele já tem no sistema operacional, então ele só vai reconhecer uma mensagem como essa. Não precisa de uma instalação mais complexa. Mas quando você pensa, por exemplo, a nível de uma impressora, tem impressora que vem um CD. E para que aquele CD? O drive
tá certo? É o drive de instalação da impressora, certo? E aí, para funcionar de forma correta, precisa ser instalado e, de vez em quando, fazer o quê? Atualizar, né? Atualizar. Miguel, bota... Ah, não, deixa eu desenrolar aqui. Vou botar aqui o microfone no... Pronto. Então, você sempre tem que fazer o quê? Quando você pega um drive, né? Se ele estiver desatualizado, você precisa atualizar esse drive. Então, normalmente, esses drives vêm com, professor. Quando você compra uma placa-mãe, tá? Ele vem um CD. Então, comprou uma placa-mãe nova, vem um CD, e esse CD vem contendo os drives da placa-mãe. Que drives? Som, vídeo, rede. As coisas funcionam de forma correta porque vem um CDzinho para você poder fazer a instalação. Professor, mas o meu computador, quando eu formatei, não precisa instalar nada, porque ele detectou para você. Tá certo? Ele detectou. Então, por isso que você não estranhou, né? Porque ele funcionou. Né? Então, esse é o primeiro passo, é você instalar os drives. Ah, beleza, professor. E depois que eu instalo os drives, professor? Qual é o próximo passo? O próximo passo, tá certo? É você sempre observar se você está com a versão mais recente dos drives. Então, por exemplo, supondo que você instalou o Windows 10 e ele detectou tudo. Será que os drives que estão instalados, tá certo? Os drives que estão instalados são os mais atuais? Tá? Você fica se perguntando sobre isso, se eles são os mais atuais. Então, por isso está esse daqui, ó. Se está precisando atualizar os drives de um dispositivo, saiba que possui a pesquisa pelo update diretamente no Windows. E o que é o update? O update, tá certo? São as atualizações do Windows. Então, na hora que eu pego, tá? E instalo, o que é que eu faço? Eu vou lá iniciar, digito essa palavrinha aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem, de canetinha. Certo? Essa daqui, ó, update. Então eu digito Windows Update ou atualizações e faço todas as atualizações que o sistema me pede. Todas. E aí ele vai acabar baixando os drives para mim. Ele baixa os drives e instala os drives que estiverem faltando. Às vezes os drives não são os mais recentes. Mas eu tenho como ver isso aí, professor? Tem como ver sim. Ó, por exemplo. Essa tela que eu vou lhe mostrar aqui é o gerenciador de dispositivos. Como é que eu chego nela? Eu chego da seguinte forma. Eu vou iniciar painel de controle. Então digita aqui ó, o nome painel de controle. Eu gosto muito de ir por aqui. Isso é um exemplo, tá? Eu vou ensinar outra maneira a vocês. Acesso o painel de controle. Ao clicar no painel de controle, dentro do painel de controle eu vou clicar no nome gerenciador de dispositivos. E aí, na etapa seguinte, vai ter uma tela como essa aqui que vocês estão vendo. Essa tela que está visualizando aqui, ó, onde eu estou passando o laser nesse momento, é mostrando para vocês os drives que estão instalados. Observe que, por exemplo, adaptador de rede, adaptador de vídeo, estão todos instalados, ó, bateria, computador, Bluetooth. Esse gerenciador esses drives aí que eu estou mostrando é de um notebook, tá? Então, por isso que tem Bluetooth, bateria, tá? Mas observe que lá embaixo, ó, eu tenho alguns drives que não foram reconhecidos. E como eu sei que não foram reconhecidos? Porque ele está com uma exclamação amarelinho dizendo que eu tenho que observar isso aí. Então, por exemplo, será que o mouse, será que esse mouse aqui, ó, ele está com o drive mais recente? Será que ele está com um drive mais recente? Não sei, mas eu posso fazer um teste para ver. O que eu faço? Eu clico no nome, por exemplo, mouse, com o botão direito do mouse, e acesso as propriedades do mouse, ó, propriedades do mouse. E lá ele tem essas opções, ó. Então, se eu clicar em atualizar drive, o que ele vai fazer? O Windows mesmo vai atrás do drive mais moderno.
Professor, qual é a vantagem de eu ter um drive mais moderno? Por exemplo, vamos supor que... É só um exemplo, tá? Isso não vai... Vou dar um exemplo para vídeo. Quando você coloca um drive que às vezes não está 100%, você não obtém o melhor dele. Por exemplo, vamos dizer que ele não tem todas as qualidades de cores que você deveria. É um exemplo. Então, se você não instala os drives completos da impressora, às vezes você não escaneia, são exemplos. Então, essa atualização ajuda a buscar as correções do drive, né? o que necessitar. Esses que estão, por exemplo, amarelinho aqui, eu poderia tentar atualizar eles. Era uma opção, certo? Então, seguindo aqui. Aí você vai se perguntar, professor, e o que é que eu devo fazer quando o drive não for... Né? O que fazer quando um dispositivo ele não é instalado corretamente? Um exemplo, eu instalo um scanner, certo? Eu instalo um scanner e ele não está funcionando. O que eu devo fazer? Então, caso um dispositivo não tenha sido instalado corretamente, o usuário vai perceber um funcionamento problemático, o que pode atrapalhar bastante. Com isso, o primeiro passo é garantir que tenha baixado atualizações mais recentes do drive do aparelho, compatível com o Windows 10. Atualizou e não deu certo? Então, por exemplo, você atualizou lá e não deu certo. Então, o jeito é fazer o procedimento desde o início. Desinstale o programa de forma completa e reinicie o computador. Como é que eu desinstalo, professor? Naquela tela anterior que eu estava, então deixa eu só voltar aqui no slide, ó. Lembra que eu tinha aqui, ó, eu fui com direito do mouse no mouse, e mais eu mandei atualizar? Eu poderia ter mandado, ó, desinstalar. Tá? Qual é a vantagem de eu desinstalar, professor? Vou dar um exemplo. Recentemente um aluno meu comprou uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo, gente, ela custa quase R$3.000. Ele é um ex-aluno meu. E ele disse, Edu, a placa não está rodando. Aí ele falou lá o nome do jogo, mandou as fotos, tal. Olha, não rodava, galera. O jogo até rodava, mas dava os frames do jogo muito baixo. E ele estava irritado, porque a mãe dele pagou quase R$3.000 na placa. Era 2.800 e uns quebrados. Uma placa de vídeo, viu? Então eu conversando com ele, disse, ó, eu acho o seguinte, se ele está dando essas pausas durante o jogo, possa ser que o drive da placa de vídeo não esteja instalado corretamente. E aí ele disse, mas como assim não está funcionando? Disse, tá, mas pode ser o drive genérico do sistema operacional, né? Que é o drive que o sistema operacional reconheceu e instalou para a placa. Faça o seguinte, qual é o fabricante da sua placa de vídeo? Aí ele pegou, olhou qual era o fabricante da placa de vídeo, ele olhou a placa de vídeo, viu o nome do fabricante, um exemplo, NVIDIA. É um exemplo, tá? Que eu não lembro agora. Aí olhou o modelo. Ele foi lá no site da NVIDIA, botou o modelo e baixou o drive. E instalou. Resultado, galera, tá rodando todos os jogos. Vocês entenderam o que é o drive? O drive é o software que faz com que o hardware funcione. Então, se o sistema operacional instalar o drive e não ficar 100%, você cai numa situação em que vocês talvez precisem desinstalar o que está para poder instalar um mais moderno. E aí você vai e se pergunta, professor, e como é que eu pego esse drive mais moderno, né? Esse drive mais moderno, vocês podem pegá-lo, né, diretamente no site do fabricante da sua placa-mãe. Ah, então eu olho o nome da minha placa-mãe, exatamente. Olha o nome da sua placa-mãe e modelo. Exemplo, você abriu o computador, aí lá o nome da placa-mãe é Gigabyte. Aí qual é o modelo? G1MMM. Estou inventando aqui, tá? O que eu faço agora? Vou lá no site da Gigabyte, tem a parte de suporte, downloads, acesso lá. Ele me pergunta qual é o sistema operacional, eu digo Windows 10, ou Windows 7, Windows 8. E eu baixo todos os drives da minha placa-mãe. Aí ele baixa como se fosse um exe. E aí depois eu instalo um a um. E a cada instalação eu vou reiniciando o computador. Então lá na sala, quando vocês formatarem os computadores, a primeira coisa que eu vou fazer depois da formatação é instalação dos drives.
E os drives que não funcionaram, professor? Eu desinstalo e instalo de novo, tá? Bom, mas esse processo da instalação dos drives, professor, é obrigado a fazer ela manual? Não. O primeiro método é o método automático, tá? O método automático consiste em vocês ativar as atualizações. Então vocês vão lá iniciar, né? Digita lá o Windows Update, que eu expliquei, e pede para verificar as atualizações. E vocês fazem isso quantas vezes ele ficar aparecendo esse nome, verificar atualizações. Vai clicando, vai atualizando, até que uma hora ele vai dizer, não há atualizações para o Windows. Ponto. Aí você, show de bola, o Windows está todo atualizado, consequentemente todos os seus drives. Tá? Então, esse é o esquema. Tá? E aí, qual é a outra forma, professor? Se não for a automática, ou seja, o automático é pelo Windows Update. A outra forma é a manual, galera. A manual, tá certo? Para quem tem o Windows 8 ou Windows 7, vai fazer o seguinte. Você vai dar um clique em iniciar, vai digitar o nome executar, tá? Ou você vai iniciar aqui embaixo e digita executar, ou você segura a tecla Windows. A tecla Windows é essa que tem a bandeirinha do sistema operacional, e aperta a letra R. Então, Windows é aquela tecla que tem a bandeira do Windows. E aperta a letra R. Quando você faz isso, ele vai abrir, tá certo? Uma caixinha. E que caixinha é essa, professor? O gerenciador de dispositivos. Vixe, professor, é aquele que você foi lá, ainda agorinha, num caminho mais longo? Foi. Só que aqui eu estou ensinando para vocês por um atalho. O Windows R, digita esse comando aqui, ó. Aí, como talvez vocês não estejam vendo na imagem, aí eu coloquei aqui escrito, ó. Você digita isso aqui, sem aspas. Quando você der Enter, ele vai abrir essa caixinha, ó. Que é a caixinha do quê? Dos drives, que vocês conheceram ainda há pouco. Agora só que eu estou mostrando uma outra janela de drives para vocês. Aí, o que você faz? Né? Nessa janela aí, tá? Você identifica qual é o drive que você quer atualizar. Aí você já conhece, o botão direito do mouse, atualizar o drive. Então esse é o método manual, o método automático, pelo Windows Update. Também pelo manual eu vou aonde? Vou no site do fabricante e baixo os drives diretamente. Professor, mas o senhor está dando um exemplo de placa-mãe. Eu abro o computador, vejo a placa-mãe e vou lá no site do fabricante. E se for um notebook? Vou ter que abrir o notebook? Não. Se for um notebook, galera, vocês vão fazer o seguinte, certo? Normalmente no notebook terá o nome do fabricante, e terá também o modelo dele, certo? Então tem fabricante e modelo. E aí o que você faz? Um exemplo, aqui, por exemplo, Latitude 7480. Aí embaixo tem veja que tem uma etiquetazinho, tem número. Eu acessaria o site, tá certo? Desse fabricante. Então, deixa eu ver se eu consigo ver o fabricante aqui. Tá aqui, ó, Dell, ó. Tá vendo? Ó, Dell. Então eu acessaria, e inclusive ele tem a service tag aqui, ó. Então eu acesso o site da Dell. Lá tem um campo para eu digitar o modelo do produto ou a service tag. Digitou isso aí, galera, ele vai achar o modelo do seu notebook. E aí você baixa os drives. Ah, então eu baixo os drives do meu notebook pelo site do fabricante, ou seja, o fabricante do meu notebook. Exatamente. Por exemplo, meu notebook é um Samsung. Então, quando eu quero pegar os drives dele, eu acesso o site da Samsung. Agora, claro, lembrando que como eu uso o Windows 10, certo? Os drives do meu notebook, todos foram reconhecidos. Então, eu não precisei ir lá no site baixar. Eu falo de você baixar quando você tem um drive que não foi reconhecido. Aí você vai lá e baixa. Mas hoje o Windows 10 ele é muito rico em relação a isso aí. Beleza? Então, muito importante, bem bacana. Tá? Professor, instalei todos os drives. Posso seguir em frente? Pode. O que é que eu vou ter que fazer agora? O que você vai fazer agora? Meu amigo, essa é a parte mais demorada agora. Porque essa parte que eu vou mostrar a você
é só esse slide, mas ela é a que vai durar mais tempo com o computador. É a parte em que você vai atualizar o Windows até ele dizer a vocês que não há mais atualizações. Por exemplo, essa tela que vocês estão vendo aí, né, é a tela do Windows Update. Então, se eu for lá iniciar, lembrando, iniciar e digitar Windows Update, essa palavrinha aqui, ó, Windows Update, ou atualizações, eu vou chegar nessa tela. Eu vou clicando nesse botão aqui, turma, até, tá certo, que ele não tenha mais atualizações. Até que ele não tenha mais atualizações para se fazer. Beleza? Então, é muito importante, tá? É muito importante que o usuário, o dono do notebook, ele faça essas atualizações até o máximo possível. Por quê, professor? Porque essas atualizações, gente, elas corrigem, elas foram desenvolvidas e liberadas para corrigir erros no sistema e todas vulnerabilidades de segurança. Então, todas as falhas que tem de segurança no sistema operacional, essas atualizações corrigem. E lembrando que quando você instalou, vocês têm direito a essas atualizações. Então, essa é a parte mais demorada, porque se você tiver uma internet mais fraca, o computador vai demorar muito para fazer todos os downloads. Se você tem uma internet mais rápida, então ele vai fazer isso num tempo menor. Então, dependendo às vezes do meu cliente, eu trago o computador para minha casa e faço as atualizações aqui. Tem computador que eu consigo passar uma manhã inteira e resolvo ele. Tem computador, tá certo? Que quando eu estou na casa do cliente, eu demoro um dia inteiro na casa do cliente fazendo, porque ele tem uma conexão mais lenta. Então, essas atualizações dependem da velocidade de internet. Mas é importante fazer? Então, segundo passo, depois da instalação dos drives, né? Então, primeiro passo foi os drives. Segundo passo, as atualizações do Windows. Professor, eu instalei todas as atualizações, não tem mais nada. Tem mais não? Não. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte. Para o próximo passo, nós vamos entrar nos visualizadores. Nós vamos começar a instalar, na verdade, os softwares, né? Ou seja, os programas necessários para, tá certo? Você trabalhar dentro do seu Windows. Então, o primeiro programa que eu vou ensinar vocês a trabalharem, né, a vocês instalarem, é os visualizadores de PDF. Ah, professor, então, quando terminei de instalar o Windows, não finalizou, não? Não. Você tem que começar agora a botar os programas, meu amigo, dentro do sistema. Todos os programas que precisam. Um deles são os que a gente chama de leitores de PDF, ou visualizadores de PDF. PDF é um formato de arquivo. Tá? Então, visualizar arquivos PDF se tornou uma necessidade, e essa necessidade é feita com os leitores de PDF. Então, aqui eu vou apresentar para vocês 4 leitores de PDFs que são gratuitos e são muito bons. Exemplo, esse aqui que vocês estão vendo aqui à lateral é a imagem do leitor de PDF chamado de PDF Elementar, né? Ele é um programa bem bacana, simples, leve, um excelente leitor de PDF. Mas tem só ele, professor? Não. Você tem também, talvez vocês conheçam, o Foxhead, né? Esse leitor de PDF muito leve, muito bom também. Esse é um dos que eu instalo para os meus clientes. Tanto eu instalo esse leitor de PDF, gosto de instalar isso aí, inclusive lá na sala eu vou pedir a vocês. O detalhe é que quando você instala ele em inglês, aí você depois tem que fazer uma modificação no idioma. Outro que eu também gosto de fazer instalação é o visualizador do PDF, o Acrobat Head. Tudo gratuito, tá bom, galera? A gente faz só o download deles. Esse Acrobat Head, ele é em inglês, mas o cara, como só vai estar abrindo o PDF, é de boa, tá? Ele é compatível com várias versões do Windows e é um produto que tá certo há mais de 20 anos no mercado. Então, ele
é muito versátil, é um PDF já bem amadurecido. E um outro leitor de PDF, não tão conhecido, é a Sumatra, né? É um programa que tem um recurso, para economizar, ele tem recursos chama de Easy Start, ele tem um início rápido, ele tem uns recursos bem avançados para criação de perfil, ele consegue fazer mesclagem de documentos, ele tem inserção de marca d'água, ele é um PDFzinho bem bacana. Agora, daqueles que eu mostrei até aqui, o Acrobat Ready e o Fox são os mais utilizados pelo pessoal. Então a gente vai instalar um deles lá na sala, certo? Que vai permitir vocês fazendo leituras de arquivos PDF. Hoje, quando vocês baixam provas de concurso, ou vocês baixam um documento, inclusive quando eu posto as aulas, né, elas vão em quê? PDF. Para ler ela no computador, precisa de um leitor de PDF. Tá? Agora o Windows 10, gente, que fique claro, ele tem um leitor de PDF nativo. Ou seja, que já vem embutido com o sistema operacional. Mas isso não impede que você instale um leitor de PDF para você utilizar. Tá bom? E aí, outro bacaninha são os compactadores de arquivos. Certo? São os compactadores de arquivos. Esses compactadores de arquivos, turma, eles são usados para fazer o quê? Esses programas são capazes de armazenar num único arquivo vários outros arquivos ou até mesmo um só. Então, exemplo, imagine que eu tenho vários arquivos juntos, dentro de uma pasta, foto, música, babá, e eu preciso enviar isso para alguém. Então eu pego esse grupo de arquivos e consigo colocar em um único pacote para ser enviado pela internet. E esse arquivo, além de ele conter todos os arquivos juntos, ele ainda diminui de tamanho, ou seja, ele consegue fazer uma compressão de uma forma que ele reduz o tamanho em disco, e isso acaba sendo uma vantagem para eu poder enviar. Então é um programa muito utilizado, os programas compactadores. Diariamente eu uso compactadores. Por exemplo, vamos dizer que alguém me solicita notas fiscais da empresa. Tem lá uma pasta com 100 notas fiscais. Eu não vou mandar uma por uma. Então eu pego as 100 notas fiscais, 100 arquivos PDF, 100 arquivos PDF, 120 arquivos PDF, coloco tudo num único arquivo, ou seja, vira um arquivozinho como esse, um livrinho, e eu vou e envio. Aí a pessoa, quando recebe lá, está o arquivo compactado, ela faz o quê? Ela faz o processo contrário, que é o que a gente chama de descompactar. Então ela recebe o livrinho, ela ou ele recebe o livrinho. Quando descompacta, ele volta a ser vários arquivos. Ah, professor, e isso ele volta a ser vários arquivos. E aí esse processo é chamado de descompactar. Então compactar, junta tudo num único pacote. Descompactar, tira tudo do pacote e volta a ser tudo novamente. Quem faz isso, professor? Os programas compactadores. Exemplo de bons programas compactadores no mercado: SetZip, WinZip, WinRAR são exemplos de programas usados para você fazer compactação. Desses, o que a galera gosta mais, né? A maioria dos meus clientes também usam muito, é esse WinRAR, porque ele faz o trabalho do Zip e do WinRAR, ele consegue trabalhar com os dois. E ele é em português, ele é leve, ele é gratuito também. Esses programas são gratuitos, tá, gente? Claro, ele tem as versões pagas e que lhe dá, quando você compra, ele lhe dá mais poder de fogo no aplicativo, mas que não vem aqui ao caso, né? E aí, outros programas que vocês também vamos ter que instalar, então, ou seja, vamos instalar um PDF ou 2 PDFs, vamos instalar compactador e vamos instalar navegadores. O Windows, gente, ele já vem com navegador. Desde sempre ele veio com navegador. O que é um navegador? Vocês já sabem, é um programa que permite visualização de conteúdo disponível na internet e nas redes internas. Então vocês conseguem navegar na internet por causa do browser ou navegador. Qual é o navegador nativo do Windows? Internet Explorer. Com o advento com a chegada do Windows 10,
eu passei a ter um novo navegador no mercado, que é o Edge. E inclusive ele foi reformulado, tá? Que não vamos entrar nos méritos agora. Mas ele é um navegador mais usado? Não. Eu esqueci de colocar aqui para vocês a fonte da pesquisa. Mas, segundo as pesquisas, o navegador mais utilizado, tá certo? Agora em 2020, segundo os dados, é o Chrome. 67% das pessoas utilizam o Chrome. 8,49% o Firefox, disparado, né, o Chrome. Em terceiro lugar, nós temos o Internet Explorer e o Edge, ambos do Windows. Aí eu teria em quinto lugar o Safari, que é um navegador típico da Apple. Quem usa os computadores da Apple usa o Safari. E aí eu tenho os navegadores menos conhecidos. Então, o que nós vamos fazer quando pegarmos a máquina? Vamos instalar, no mínimo, já tem o Microsoft Edge, né? Que ele vai ser inclusive atualizado quando se fizer a atualização do Windows. A gente vai instalar o Chrome e vamos instalar o Firefox. E talvez a gente até instale o Opera. Você vê que o Opera nem figura entre os 5 mais, né? Então a gente instalando mais uns 2 navegadores, o cliente já fica de boa. Aí você deixa o cliente com 3 navegadores. Ele vai suportar. Instalo qual? Eu instalo os 3. Eu instalo o Firefox, eu instalo o Chrome e já tem o do próprio Windows. Então o cliente vai optar pelo qual ele vai usar. Como são leves, faça a instalação deles. Tá? E aí depois, professor, o que é que você instala? O próximo item a ser instalado é os codecs. Certo? O que é codec? Os codecs, gente, é uma coleção, tá? Ou seja, o K-Lite, né? É uma coleção de codecs de áudio e vídeo para o Windows. Com ele, é possível reproduzir arquivos em vários formatos que originalmente não são suportados pelo sistema operacional da Microsoft. O pacote pode ser baixado gratuitamente em 4 versões: o Basic, o Standard, o Full e o Mega. O conteúdo da versão Basic está presente em todas as outras. O pacote básico vem com os formatos mais populares de áudio e vídeo. E aí você pergunta, o que é isso aí, professor? Basicamente é o seguinte: quando vocês vão reproduzir filmes no computador, botou lá um filme no computador, às vezes sai só o som, não sai imagem. Aí você diz que está pegando, não, está com algum defeito. Às vezes não está acontecendo isso porque não está instalado os codecs. Então eu baixo esses codecs, instalo, e ele vai fazer com que os programas que eu gosto de assistir vídeos, tá certo? Ou os programas que eu gosto de ouvir músicas, eles passem a suportar vários formatos de arquivos de vídeo e de áudio. Então se você pegar um formato de música diferente, sei lá, diferente de MP3, quando você instala os codecs, ele vai passar a funcionar. É isso que vai acontecer, tá? E aí, professor, mas eu tenho, professor, um programa que eu não precisei instalar os codecs, não. Qual é? Aí você vai dizer, eu instalei, professor, no meu computador, o VLC. Ah, tá. Você não instalou os codecs, porque o VLC, tá certo? Ele é um programa como o Windows Media Player. É um programa que ele é um tocador, né? Ele reproduz música, ele reproduz gravação de vídeo, ele reproduz filmes, ele reproduz arquivo de multimídia em geral. E ele tem uma grande quantidade de formatos que ele é suportado. Então, esse programa VLC, ele já tem vários codecs nele. Por isso que você não precisou instalar. Então, 2 opções. O que é que eu normalmente faço para o cliente? Eu instalo os codecs, porque eu não sei qual é o aplicativo de vídeo ou de música que ele gosta. E eu ainda instalo o VLC, para que ele tenha todo o suporte de multimídia no computador dele. E aí isso já fica suprido. Qualquer vídeo, qualquer filme que ele tenta assistir na internet, está resolvida a parada. Tá? Ah, professor, massa, show de bola. Pois é. Então, o próximo item que eu venho a instalar, tá certo? É o Adobe Shockwave, né? E o Flash Play. Os dois são considerados plugins. Mas são plugins para o quê, professor? Eles são plugins, turma,
alguns sites na internet, eles dependem desse Shockwave, né? E depende do Flash para poder fazer uma reprodução melhor. Então, nós devemos baixar os dois, acessar o Google e baixar e instalar os dois para que o site na internet, ou seja, os navegadores, eles possam lhe dar a melhor interatividade possível do site. Às vezes um jogozinho na internet não funciona correto, porque às vezes funciona uma dessas tecnologias. Ou um Shockwave, né? Um Shockwave, ou Flash Play. Tem outros que eu vou ensinar a vocês, que eu não vou abordar hoje. Mas são dois recursos que eu vou acessar o site com vocês e vou fazer a instalação. Tá? Bom, então, professor, a gente finalizou os programas? Não, nós não finalizamos. Temos mais programas para ser instalados e para serem discutidos e serem aprendidos. Então, até então, tá certo? Para o próximo sábado, dia 15 de agosto, eu vou deixar agendado aí com vocês uma live. Tá? Qualquer modificação, eu comento durante a semana com vocês. E essa live será a segunda parte desses programas. Beleza? Então, nessa próxima live, eu continuo comentando com vocês os demais programas que a gente vai instalar. Por exemplo, eu não citei aqui para vocês Office, antivírus, gravador de CD, né? Gravadores de CD, emuladores de ISO, e por aí vai. Então tem uma quantidade de software. Mas esses que eu citei até agora são só os programas que a gente vai instalar na máquina do cliente. Então a gente vai seguindo essa linha de pensamento. Bom, vocês vão desenrolar para mim essa atividade. Lembrando que vocês têm que entregar essa atividade, turma, para a escola, até de preferência um dia antes da aula de vocês. No caso, como eu vou estar disponibilizando esse material hoje, certo? Então até sexta-feira, o ideal é que vocês estivessem já enviando isso para mim e para a Josi, tá certo? Lá no Sebrae. Então fazer isso durante a semana, eu vou estar cobrando, né, de vocês, para que vocês não deixem passar de um para o outro, de um sábado para o outro, acumulando, porque aí fica complicado tanto para o professor quanto para a escola ter esse controle. Né? Então, a atividade ela deve ser feita semanalmente. Essa atividade ela é feita baseada nas páginas do livro e no conteúdo que foi apresentado. Então, vou passar a semana no pé de vocês, cobrando que vocês me adiantem isso aí. Então, responder essa atividade, enviar para os e-mails listados e depois manda uma cópia para mim no WhatsApp. Vou parar aqui a gravação